Olá, retornando às nossas orientações, então, como o vídeo já disse, vamos inserir uma avaliação por rubrica no Google Classroom. Mas antes, a gente precisa entender o que é uma avaliação por rubrica. Veja, uma avaliação por rubrica é quando você entrega para o aluno uma autoavaliação daquilo que você propôs a ele para fazer. Então você desenvolve um trabalho com o aluno e ao final desse processo ou no meio dele, você aplica uma autoavaliação por rubrica. O aluno vai receber uma autoavaliação e vai olhar, vai se autoavaliar em relação ao seu desempenho na atividade que você propôs. Vamos exemplificar. Então imaginem a atividade do pensamento computacional, aquela que é mostrada nos primeiros vídeos aqui do canal. Ali naquela atividade existe o trabalho em grupo, desde o momento em que os alunos desenham aquela tabela em uma cartolina, trabalham em grupo para compartilhar ideias de como eles podem chegar àquele objetivo e então dizer para o professor as instruções que eles chegaram ali, que conclusão que eles chegaram para solucionar o problema. Então eles vivenciam todo aquele processo do que seria o pensamento computacional e ao final o professor explica para eles como que o pensamento computacional se insere ali, que ele é utilizado para resolver um problema, certo? Então a gente tem a participação dos alunos em grupo, mais a conceituação do que é o pensamento computacional. Então aqui a gente pode estabelecer uma rubrica, uma vez que eu tenho nessa atividade a conceituação, que é a temática de pensamento computacional, mais a participação na execução da comanda, que é a participação em grupo dos alunos. E aí então, cada linha é um critério e dentro da linha tem as colunas que serão os graus daquele critério. Eu coloquei de 1 a 4, pode ser mais, pode ser menos, mas cada grau deve ter a sua descrição e essa descrição ela tem que ser clara para que o aluno entenda se realmente ele está ali naquele ponto e até onde ele pode chegar. O segundo critério que eu coloquei foi da participação na execução da comanda, então na participação em grupo, no envolvimento do aluno. Ele pode não ter entendido muito bem ainda a temática de pensamento computacional, mas ele se envolveu no processo. Então é uma outra avaliação com os seus graus bem definidos. Resumindo aqui, uma rubrica ela deve ter a descrição detalhada da tarefa, então o aluno tem que entender bem a comanda que foi dada para ele, qual foi a atividade da qual ele está se autoavaliando, os aspectos que serão avaliados, quais são esses critérios definidos pelo professor ou posteriormente em acordo com os alunos, em diálogo com os alunos, o que vai ser avaliado. Escala de diferentes níveis de desempenho, então esses aspectos avaliados terão quantos graus? E a descrição dos diferentes níveis de desempenho. Então esses graus que foram estabelecidos para os critérios, qual é a definição de cada um deles? Como eu vou saber que eu estou naquele grau 3, no grau 2? Então aqui, olhando de outra forma, é interessante que um dos critérios leve em conta o momento da experimentação e reflexão da atividade, a participação do aluno, o quanto ele se envolveu, e um outro critério que leva em conta o momento da conceituação, da temática. O aluno entendeu ali o conceito, a definição, dá para colocar mais critérios, dá para colocar menos, de repente o professor quer que o aluno se autoavalie pontualmente ali, em relação ao momento específico do desenvolvimento da atividade. E aqui fica uma sugestão, dependendo da faixa etária dos alunos que você está trabalhando e que você vai propor a rubrica, você pode usar no lugar dos números nos graus, eles podem ser substituídos por emojis, né? Pode gerar ainda mais aí o engajamento dos alunos para que eles se autoavaliem, pode ser interessante. Vamos ver um outro exemplo aqui de atividade em que a gente pode aplicar uma rubrica, uma autoavaliação por rubrica. A gente vai revisitar uma atividade que se chama Mentiras na Internet, para a gente pensar numa elaboração de autoavaliação por rubrica. Para quem quiser ver essa atividade, vai passar o card aqui, só clicar lá depois e conferir que atividade é essa que a gente está falando. Ela está completinha no Google Classroom, mas ela pode ser aplicada também em sala de aula. Então vejam, em uma determinada aula, os estudantes foram expostos a situações diversas de mentiras na internet. Então aqui era o momento de levantamento de conhecimentos prévios, né? É uma discussão, para a gente iniciar a discussão sobre mentiras na internet. Então foram apresentados alguns tipos de mentiras na internet para esses alunos.
Depois, foram apresentados alguns termos que dão nomes às tais situações apresentadas. Então, tem alguns termos que diferenciam os tipos de mentiras na internet. Vocês podem conferir no vídeo da aula, mas esses termos são fake news, firehosing e deepfake. Então, são 3 termos para 3 tipos diferentes de mentiras na internet. Passada essa parte, foi pedido que em grupos os estudantes relacionassem os termos às situações. Então era a hora deles relembrarem as situações que foram apresentadas a eles pode ser até disponibilizada novamente para que eles as revejam. E aí eles têm que relacionar essas 3 situações a esses 3 termos que foram apresentados. Qual é qual? Então ali não foi determinada uma resposta certa, era o momento de compartilhar ideias. Com isso, os alunos puderam ser levados à reflexão do quanto aquilo pode afetar as suas vidas, ou se em algum momento já vivenciaram situação parecida. Então ali ainda não é interessante saber se realmente o aluno associou o termo à situação correta, mas sim que ele perceba que existem diferentes tipos de mentiras, que cada uma tem o termo que a define e se ele já vivenciou algum tipo de mentira apresentada para ele na atividade. E aí, uma vez conscientizados, os alunos foram estimulados a elaborarem campanhas de combate às fake news em sua escola. Essa parte não é feita, não é mostrada nesse vídeo que eu sugeri para vocês, mas aqui é uma sugestão de aprofundamento da atividade, para que os alunos possam passar ali da sala de aula e levar essa atividade para a sua unidade escolar. Mas enfim, aí tem todo um percurso que vocês podem ver. Dado isso, em que momento deste processo nós poderíamos propor uma autoavaliação por rubrica? Quais critérios a gente poderia estabelecer? Então vejam, eu tenho 5 etapas aí. Depois de qual etapa que eu poderia fazer uma avaliação por rubrica? E dependendo da quantidade de etapas realizadas, quantos critérios eu vou estabelecer? De repente, se eu for colocar depois do compartilhamento de ideias, eu coloque um critério, porque não foi realizada ainda toda a atividade, e eu quero que os alunos se autoavaliem especificamente em um ponto ali. Bom, eu quero seguir um pouquinho mais e depois da reflexão eu posso estabelecer uma autoavaliação por rubrica com 2 critérios. E depois que eles fizerem a campanha na escola, eu posso colocar uma outra avaliação por rubrica, pedindo que eles se autoavaliem em relação ao desempenho deles ali no trabalho em grupo. Bom, então aqui é só mais um exemplo, né? Uma sugestão de como isso poderia ser aplicado. Então aquela é uma autoavaliação que você vai elaborar em um documento Word, em um PowerPoint para apresentar para os alunos, ou então de repente imprimir para cada um. Essa daqui que a gente vai ver é a do Google Class. Então, como que você vai elaborar uma autoavaliação por rubrica para que ela apareça nos celulares dos alunos, em seus aplicativos, e eles a respondam. Essa é a tela para elaboração. Aqui eu coloco como para usar pontuação, né? Crescente. Em título do critério, eu vou colocar aquela temática de pensamento computacional. A descrição, ela é opcional. Porque lá naquela avaliação por rubrica, ela não tem a descrição. Tem o nome do critério e depois já tem os níveis, lembram? Então você pode escrever que esse critério, que é a temática de pensamento computacional, ele vai levar em conta o entendimento do aluno do quanto é importante o pensamento computacional e como ele se aplica na prática, não somente em relação ao computador, mas na resolução de problemas do dia a dia. Isso pode ser escrito aqui, mas é opcional. Embaixo é colocada a pontuação. Então, nesse primeiro grau aqui desse critério, quantos pontos o aluno vai ter se ele se identificar nesse nível? Coloco o título do critério, eu posso colocar como insatisfatório, regular, parcial, e a descrição dele, né? Para o aluno ter esse ponto mínimo, o exemplo aí 1, e se encontrar em nível parcial, qual é a descrição desse nível? Que ele entendeu pouco, que ele entendeu mais ou menos. Vamos preencher de acordo com aquela nossa rubrica, vou fazer só de um critério para a gente ver como que fica. Preenchi a primeira, então coloquei 5 pontos, título do nível insatisfatório, qual é a descrição? Não entendi o tema. Quero colocar mais um grau, venho aqui no mais. Pronto, está toda preenchida. Então vejam, os pontos vão de 5, 10, 15 a 20.
Os títulos são entendimento insatisfatório, parcial, satisfatório e pleno. E as descrições ficam como: não entendi o tema, entendi parcialmente o tema, mas fiquei com muitas dúvidas. Entendi bem o tema, mas fiquei com algumas dúvidas. Vou me sentir mais seguro após algumas atividades. Entendi plenamente e me sinto seguro em aplicar o pensamento computacional para a solução de diversos problemas. Vamos salvar. Sendo salva, ela fica parecida com aquela nossa rubrica apresentada anteriormente. Aqui, se você colocar a descrição, vai aparecer a descrição, mas coloquei só o nome do critério. E aí o aluno vai receber isso no seu aplicativo e vai conseguir responder essa rubrica para que ele obtenha esses pontos que você determinou para essa autoavaliação. Viram? Não é difícil, pode ser um pouquinho mais trabalhoso talvez, porque você pode estabelecer os critérios de avaliação com os alunos. A primeira rubrica provavelmente você vai ter elaborado ela por completo, mas a segunda ou a terceira ela já pode ser feita com algumas impressões dos alunos, então algumas sugestões dos pontos em que eles querem ser avaliados, entende? É algo novo para a gente como professor, passar a inserir a autoavaliação por rubrica como um dos meios de avaliação, e ela, particularmente falando, ela pode te trazer a sensação de que você foi mais justo na avaliação do aluno. Lembrando que ela não precisa ser aplicada somente ao final do processo, ela pode ser aplicada ao longo do processo, após quantas etapas você determinar que já é interessante propor uma autoavaliação por rubrica com seus alunos, tá bom? É isso e até o próximo vídeo.